E aí, pessoal, tudo certo? Se você está chegando agora, esse aqui é o curso de Projeto e Análise de Algoritmos do Departamento de Computação da UFSCar. Eu já falei bastante coisa até aqui e essa aula é uma aula que vai mudar bastante do assunto que eu venho falando, que hoje eu vou começar grafos. Bom, dentro de Projeto e Análise de Algoritmos, grafos é ali uma estrutura de dados, é uma ferramenta que você tem para você representar a entrada do seu problema e tudo mais. E os algoritmos que a gente vai usar aqui, eles são baseados ali em programação dinâmica, algoritmos gulosos, coisas que a gente viu em aulas anteriores. Então, se você não viu ainda esses algoritmos, volta no curso lá e dá uma olhada. Se você já conhece grafos, essa aula aqui vai ser muito simples, ela é de conceito básico, e vai ter algumas coisinhas de busca, né, antes da gente realmente falar dos algoritmos em grafos que são mais de interesse de programação, de projeto e análise de algoritmos propriamente dito. Vamos lá. Vamos começar com uma definição meio grosseira, meio alto nível do que é um grafo. Um grafo é uma estrutura de dados e ela serve para representar ligações entre elementos do mesmo tipo. Eu tenho uma ressalva sobre o mesmo tipo, mas depois eu faço. Primeiro vamos entender isso. Então eu tenho algum elemento, e por elemento eu posso entender alguma entidade que pode ter diversos dados, por exemplo, pessoas. Uma pessoa pode ter nome, pode ter algumas características, coisas que ela gosta, o endereço e assim por diante. E ligações é como que essas pessoas se relacionam de alguma forma. Então aqui do lado está um exemplo tranquilo, né? Que é uma rede social. Eu só esqueci de falar, eu estava pulando aqui, né? Quando a gente for falar de grafos mesmo, essas ligações a gente vai chamar de arestas e os elementos nós vamos chamar de vértices. No caso do exemplo que está do lado, que eu falei que é de redes sociais, isso aqui é de fato um subset, um subconjunto bem pequenininho do grafo de amizades do Facebook. Então aqui basicamente o que está sendo representado é que cada bolinha dessas daqui, ó, é uma pessoa. Aqui dentro não dá para ver, porque eu coloquei pequeno de propósito, né? Aqui dentro é a foto do perfil e tudo mais. Esses riscos aqui, ó, entre duas bolinhas, ou seja, entre duas pessoas, é uma aresta. Isso aqui significa que essa pessoa A, aqui, ela é amiga da pessoa B. E aí, é claro, né, se Forever Alone A aqui, tem só essa amizade nesse subconjunto. Mas todas as pessoas podem ter várias amizades. Essa daqui, por exemplo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Outro exemplo que é tranquilo é de cidades e estradas, e muda bastante. No caso de cidades e estradas, os vértices não são mais pessoas, e sim as cidades. E as arestas não são mais essa relação de amizade, e sim as estradas que tem entre essas cidades. Então, por isso até que cidade aqui e estrada estão das cores que eu tinha determinado para vértices e arestas. E esse exemplo da cidade pode ser visto aqui do lado, nesse grafo que é relativamente famoso, né, que é um mapinha de um pedaço de Portugal aí, foi colocado nesse artigo que está aí embaixo na referência. Nesse caso, então, cada vértice aqui, ó, é uma cidade. Deixa eu ver se eu conheço alguma cidade. Eu falei que é Portugal, mas eu acho que não é. Eu precisava revisitar o artigo para ver o que é. Né? Bom, então tá bom. Tem uma cidade chamada LED. Aqui. E aí ela é vizinha de uma outra cidade que as primeiras letras são GOS. Existe uma estrada entre elas de 3 unidades de medida, 3 milhas, 3 quilômetros, 3 alguma coisa. Então, aqui eu tenho na aresta uma informação que a gente vai chamar de peso geralmente, tá? Mas é quanto que essa aresta aqui mede, dependendo do domínio, a gente olha de um jeito diferente, tá? Mas essa aqui é 3, essa aqui é 12. Então, esse exemplo aqui é bom até mostrar que o tamanho, na representação gráfica desse grafo, o tamanho dessa aresta de 3 e o tamanho dessa aresta de 12 é basicamente o mesmo. Então, a gente não representa pelo tamanho da aresta, tá? A gente representa pelo numerinho aqui em cima dessa aresta. E o que a gente faz com tudo isso? Eu vou usar o exemplo das estradas que está aqui do lado para falar algumas coisas que a gente pode responder uma vez que a gente define o nosso problema, que a gente representa o nosso problema como um grafo. Uma pergunta, por exemplo, é sobre conectividade, que é bastante comum. Conectividade são perguntas do tipo, será que eu consigo chegar da cidade A na cidade B de algum jeito? No exemplo das cidades aqui do lado, eu consigo chegar de todas as cidades em todas as cidades.
Mas pode ser que tivesse, por exemplo, uma ilha, e aí eu não conseguiria chegar, pelo menos não por estradas, né? Aqui tinha uma ilhazinha aqui. Então não tem nenhuma estrada que liga a cidade A, que é essa penha aqui, para a cidade B, que é essa daqui. Então a resposta nesse caso seria não, pelo menos não por estradas, não como o meu gráfico está sendo representado. Além de eu perguntar se existe um caminho, eu posso perguntar qual é o caminho. E melhor ainda, eu posso perguntar qual que é o menor caminho para eu chegar de uma cidade na outra. Você já fez isso com o seu GPS, o seu Waze e etc. Ele te acha o caminho entre duas cidades e é o menor. Então, às vezes você tem alguns aplicativos, né? Você tem a opção de ir pelo mais barato, pelo menos tempo e assim por diante. Tem um último item aqui nesse slide que é o outras, porque é só para dizer, existem um monte de perguntas que eu posso fazer, essas duas primeiras são as mais comuns, mas tem outras coisas que eu posso perguntar. Então, por exemplo, será que eu posso fechar uma estrada sem isolar alguma cidade? Isso aqui é uma questão de pontes, a gente chama isso de pontes em gráfico. Tem pontes nesse gráfico aqui? Nesse grafo, perdão? Existem pontes, e as pontes são estradas como essas daqui, por exemplo. Se eu fechar essa estrada para manutenção, essa cidadezinha REC vai ficar isolada da cidade, sei lá, Itália, da cidade Ita. Então essa aresta de 14,5 no peso é uma ponte. Eu não posso fechá-la sem isolar alguma cidade, pelo menos uma cidade, que no caso é essa RC. Agora eu vou mostrar esse mesmo exemplo da estrada, mas em outro contexto completamente diferente. Essa aula aqui está sendo gravada no meio da pandemia de Covid-19. Se você sobreviveu a isso e está assistindo, você provavelmente já viu essa tela que está na sua frente, que é de um jogo chamado Among Us. Esse jogo ficou muito famoso na pandemia, no começo da pandemia, quando as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, foram obrigadas a ficar em casa e aí não tinha muito o que fazer, aí eles acharam esse jogo aí e bombou muito. Ainda tem bastante gente que joga, mas foi o ápice ali, foi em 2020. O que é esse jogo? Só explicando rapidinho para quem nunca viu. Você está numa nave, esse aqui é o mapa da nave, você está viajando para algum lugar. Só que essa nave está cheia de problemas, então você é um desses carinhas aí, que dá para ver um pedaço de um aqui atrás, né, atrás da cafeteria, e você tem que ficar fazendo algumas tarefas. Onde estão esses pontos de exclamação? São tarefas ali que você tem que fazer. Você tem que ir lá juntar um fio no outro, você tem que consertar uma máquina, alguma coisa desse tipo. E uma pessoa é uma impostora, né? Um jogador é um impostor, ele fica sabotando e ele pode tirar as pessoas do jogo. Também conhecido como matar as pessoas, mas não é o foco da aula aqui, essa violência toda. E aí que você pode aí se deslocar de uma sala para outra, essas salas onde tem as tarefas e tudo mais. Não se importando muito com o objetivo final da coisa, mas é a sobrevivência aí, né? É detectar quem que é o impostor, etc. Vamos pensar nisso aqui como um mapa e um mapa como um grafo. Então, assim, esses vértices aqui, eles estão com tamanhos diferentes, bolas aí de tamanhos diferentes, né? Essa aqui é enorme, essa aqui é menorzinha, mas foi só para eu conseguir encaixar aqui no desenho. Não tem nada a ver esse tamanho aí, tá? Não necessariamente. Poderia ter dados aqui dentro, por exemplo, o tamanho da minha sala, que aqui é 40, e o tamanho dessa daqui é, sei lá, 12. Mas não importa muito. Eu só estou dizendo isso para dizer que dentro desses vértices eu posso ter várias informações. E aí eu posso, nesse caso, representar um mapa com as salas sendo vértices e os caminhos entre as salas, ou seja, se eu consigo chegar diretamente de uma sala até a outra sem passar por uma nova sala, como arestas. Então aqui, ó, essa aresta representa esse corredor aqui, que sai da cafeteria para a Upper Engine. Mas eu também vou ter arestas aqui para a parte médica, né? Porque eu tenho esse caminho aqui, ó. Então deixa eu apagar esses riscos todos que eu fiz. Então eu tenho esse caminho aqui, ó, que eu chego desse vértice nesse vértice sem passar por nenhum outro. Então eu crio essa aresta aqui, ó, para representar o meu mapa. E aí vocês podem ver aí, eu espero não ter esquecido nenhuma aresta, mas dá para ver se eu esqueci, tudo bem. Dá para ver que é interessante a gente representar esse mapa como um grafo dessa maneira. E eu vou além. A gente representa esse mapa pelo menos com 2 grafos. Isso que está aparecendo aqui, para quem já jogou, já sabe o que é, mas isso que está aparecendo é um grafo que liga as saídas das tubulações de ventilação. Porque no jogo, você tem o personagem lá que é impostor,
e só ele pode entrar nas tubulações e navegar mais rápido de uma sala para outra. Então, anteriormente, eu tinha que pensar o tamanho do caminho, tá? Então, aquelas arestas lá, elas tinham que ter algum peso, porque eu demoro mais para percorrer esse corredor do que percorrer esse corredor aqui, por exemplo. Só que no caso das ventilações, eu saio daqui, dessa ventilação, e consigo chegar nessa ventilação aqui com um passo simples, imediatamente, tá? Então, e a mesma coisa vale para cá. Por mais que esteja mais perto, demora a mesma quantidade de tempo para eu chegar nesses pares aqui. E aí, onde eu tenho aresta, significa que se eu entrei nessa ventilação, eu consigo chegar nessa. Onde eu não tenho aresta, significa que eu não chego. Então, se eu entrar nessa ventilação aqui, eu não consigo chegar nessa daqui. Então, nesse mesmo jogo, nesse mesmo mapa, eu tenho grafos diferentes funcionando. Esses grafos são diferentes de diversas maneiras aí. E eu vou definir um pouco melhor o que são essas coisas. Uma das que não está nessa aula agora é, por exemplo, na verdade tem várias, tá, que não vão estar nessa aula, mas uma delas é dizer que o anterior é um único componente conexo. Não existe um único vértice aqui que, se eu estiver nele, por exemplo esse aqui, eu não consiga chegar em qualquer outro. Então eu consigo usar as minhas arestas para navegar nesse meu mapa e eu consigo chegar em qualquer um dos vértices. Já no grafo da ventilação isso não é verdade. Como eu disse anteriormente, se eu estiver nesse vértice aqui, ó, eu consigo chegar nesse outro e nenhum mais. Então isso aqui é uma ilhazinha, né? Isso aqui para mim é uma componente conexa. Isso aqui é uma outra componente conexa, isso é outra componente conexa, essa é outra e essa é outra. Mas a gente vai descobrir depois até como é que a gente faz para contar e detectar quais são essas componentes conexas num grafo. Mas é assunto para depois. Vamos para algumas definições um pouquinho mais formais dos grafos, tá? Então esse slide aqui é copiado do que já vinha antes, falando o que é aresta, o que é vértice, mas está aqui para dizer que formalmente a gente usa definições mais baseadas em conjuntos, tá? Então teoria dos conjuntos é importante para grafos, o básico de teorias de conjuntos, né? E aí a gente usa com um conjunto de vértice e um conjunto de aresta. Então um grafo é definido por dois conjuntos, um de vértices, um de arestas. E aí o jeito que a gente define esses conjuntos, o que a gente insere, o que cada elemento de cada conjunto possui de informação, define para mim o tipo do grafo. E a estrutura de dado que eu uso para armazenar ele em memória me define as representações. Vamos lá por partes. Usando o exemplo aí de mídias sociais, eu consigo falar dois tipos de grafo que são opostos, tá? Que estão aqui na tela. Então, quando eu tenho o Facebook ou o LinkedIn, que você solicita uma amizade, e aí, quando eu, Diego, solicito amizade a fulano de tal. Enquanto o fulano de tal não aceitar a minha amizade, não aceitar que é meu contato profissional, no caso do LinkedIn, por exemplo, uma aresta não é formada. Quando essa pessoa aceita, eu sou amigo da pessoa e a pessoa é minha amiga e tem esse vice-versa. Já no Twitter, no Instagram, já tem aquela noção de seguir. Então, se eu tenho um perfil no Twitter e sigo o fulano de tal, não necessariamente o fulano de tal precisa me seguir. No Instagram também é assim, até no Facebook até tem. Mas não é o caso. O ponto é, se eu preciso definir que eu tenho que seguir de volta ou não, significa que eu posso ter algumas arestas que são direcionadas. Então, nesse caso aqui, ó, essa pessoa representada pelo ID 7, ela segue a pessoa 11 e ela segue a pessoa 8. Então, 11 e 8. Mais 8 não segue 7. Então, eu represento graficamente essa aresta com uma seta. Isso aqui é um grafo direcionado. Quando eu tenho um caso igual do Facebook, que você é seu amigo de fulano, se fulano é seu amigo, eu represento sem essa seta e eu chamo esse cara de grafo não direcionado. Então não existe essa direção. Nesse caso eu estou falando que 6 é amigo do 4 e 4 é amigo do 6. 5 é amigo do 1 e 1 é amigo do 5. E é assim que funciona um grafo não direcionado. Agora mudando aí para comparar redes sociais com estradas, eu já estou pensando em grafos não ponderados e ponderados. Numa rede social, você não é 10 vezes amigo do cicrano e 5 vezes amigo da fulana. Você é amigo ou não é amigo, ponto. Não tem peso essa aresta.
Nesse caso, eu falo que os grafos, que nem eu mostrei no slide anterior de redes sociais, eles são não ponderados. Graficamente, a gente representa sem colocar nenhum numerinho na aresta. Já nas estradas, eu falei, olha, tem lá os tamanhos das estradas, quanto tempo eu demoro para percorrer de um ponto no outro, lá no mapa do Among Us e assim por diante. Então, esses grafos a gente chama de ponderado. No caso do Among Us, os grafos, o grafo do mapa geral, ele era ponderado, e o grafo das ventilações não ponderado, porque não tem diferença entre as arestas, de tamanho e tempo que você vai demorar, etc. Grafos ponderados ou não ponderados, eles podem ser direcionados ou não direcionados. Então, ou você é ponderado ou não ponderado. Só que isso é disjunto do ou você é direcionado ou não direcionado. Quando eu digo você, eu estou conversando com o grafo. Você, grafo, é direcionado ou não direcionado, é ponderado ou não ponderado. E aí você pode misturar um pouco esses dois conceitos. Eu falei antes que eu ia fazer uma ressalva, né? Até agora eu estou falando que os vértices têm que ser da mesma natureza, tá? Aqui é um parênteses, tá? A gente não vai usar isso, mas você pode ter grafos que representam redes heterogêneas, em que os vértices representam fenômenos, objetos de classes diferentes, mas não vem ao caso. Tranquilos? Pensando então no cara heterogêneo, que é o que a gente vem falando até agora, que todos os vértices representam a mesma coisa, vamos começar a falar de como que a gente representa esses caras em memória. E a primeira representação que eu vou falar é a mais simples, que é a matriz de adjacência. Então, para você representar um grafo usando uma matriz de adjacência, você faz uma matriz n por n. Se você tem n posições, esse posições aí eu quis dizer vértices, por isso que está roxinho. Então eu faço uma matriz de m, uma matriz que eu chamo de m, e ela é n por n, navio por navio. Então, cada célula ali vai representar a ligação de cada par de vértices. Então, por linha, né, a gente fala ali, para o vértice A. O vértice A está ligado a quem? Aí você olha para a coluna e vê as ligações. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai representar sempre o vértice por um inteiro de 0 a n-1. O vértice pode ser representado de várias formas, mas assim, para as representações computacionais que eu vou dizer, é conveniente representar eles de 0 a n-1. Se esse não for o identificador do seu grafo, então ideal é fazer um mapeamento usando um map, que não é assunto dessa disciplina aqui, tá? É de estrutura de dados, como é que você mapeia uma coisa na outra. Mas e aí, como é que fica isso, tá? Eu já entendi o texto ali, etc, mas como é que fica isso computacionalmente mesmo falando? É o seguinte, imagina esse grafo que está aqui, nesse meu desenho aqui, tá? Ele já apareceu na aula. Como é que eu represento ele numa matriz? Bom, primeira coisa, esse cara é não direcionado. Então, se existe alguma coisa na matriz na posição IJ, também vai acontecer na JI. Então eu vou ter essa matriz aqui, ó, de 6 por 6, apesar de eu ter falado do inteiro ser de 0 a n-1, esse cara está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para ser fiel à figura do lado, tá? Na prática, a gente faria de 0 a n-1. Aqui, eu tenho uma ligação entre o 6 e o 4. Então, esses dois vértices estão ligados entre eles. Então, eu vou aqui no 6, na linha 6, vou na coluna 4 e coloco um 1zinho aqui. Esse 1 está aqui porque também não é ponderado. Se fosse ponderado, eu poderia colocar aqui o valor da minha aresta ali, do peso da minha aresta. Só que o que eu disse aqui embaixo, né, a questão de ele ser não direcionado, é que eu vou na 4, linha 4, desculpa, coluna 6 e coloco 1 também. E aí a gente já vê que eu errei, e é justamente no exemplo aqui, hein? Caramba, então esse cara está errado, era para ter um 1 aqui, ó. Então, apesar desse meu errinho, que sem querer eu peguei justamente ele para mostrar aqui para vocês, deu para entender o que eu quis mostrar aqui, né? Matriz de adjacência, então, simples desse jeito. Tá aqui até um códigozinho em C para mostrar como é que faz isso, né? Tem algumas coisas aqui para ficar um pouco mais simples para mostrar. Tentem não usar min7, a não ser que vocês saibam muito bem o que vocês estão fazendo. Mas isso aqui é só para zerar a matriz. Para dizer, olha, eu tenho uma matriz de max por max aqui, quer dizer que eu vou ter 1000 vértices, tá? Eu vou ter uma matriz de 1000 por 1000 zerada. E aí eu vou lendo aqui, né? Eu li a quantidade de arestas, e aí para cada aresta, o que eu fiz foi ler
x e y, que são os indicadores, os índices, os IDs, identificadores, né, que eu quis dizer, dos vértices que eu quero que tenha uma ligação. E aí eu faço mxy igual a myx igual a 1. Ou seja, eu vou colocar nos dois um 1zinho lá. E aí é isso. Dessa maneira eu monto a minha matriz de adjacência. Bastante simples. E é isso aqui eu já adiantei, né? Se o grafo for direcionado, eu não preciso que isso aqui aconteça, né? Aquela premissa que eu coloquei. Pode acontecer? Claro que pode. Eu te segui, você me seguiu de volta, mas pode não acontecer também. Então a gente não precisa obrigar isso. O que aconteceria no código, eu ia ter duas linhas ali, uma para MJ, uma para MJI, se fosse o caso, ou uma linha só para MJ, sem colocar esse igual aqui naquela linha que estava no meu código. Se o grafo for ponderado, em vez de 1, você vai ter que saber, né? Outra coisa também, eu posso fazer por true ou false a minha matriz, tá? Mas então, em vez de 1, eu coloco um peso. E esse peso pode ser um double, ele pode ser um inteiro. Tudo isso vai depender do meu domínio de aplicação. Aqui eu tenho um exemplo daquele mesmo código, pensando então num cara não direcionado e ponderado. Então aqui ó, eu leio MXY e MXY, não tem mais MYX aqui. Em vez de 1, eu coloco o peso, que é o peso que eu li aqui. Nesse caso, eu estou considerando que o peso é um inteiro, tá? Eu até declaro aqui o P como inteiro. Todas as representações de grafos têm lá suas vantagens e desvantagens. Para a matriz de adjacência, quais são as vantagens? Primeiro, é simples e de fácil implementação. Muito fácil implementação. Outra coisa que é importante é o acesso direto. Se você tem que ficar fazendo muita consulta sobre, existe aresta de A para B? Você vai lá na linha A, coluna B, e aí tá lá o número, né? Você vai saber qual que é o peso, se existe aresta ou não, né, a princípio, e tá lá. Então você faz isso em O de 1. A desvantagem é que quando você tem grafos esparsos, ou seja, você tem muito vértice e pouca aresta, você tem uma representação que é muito ineficiente em memória. E tem muitos algoritmos que precisam ficar verificando muitas arestas, ou todas as arestas de um vértice, etc., você vai acabar tendo um custo maior. Então, esses algoritmos são algoritmos de busca, algoritmos de navegação. Você vai ter um custo maior. Quando chegar nesses algoritmos, vai dar para enxergar isso um pouco melhor. Um jeito de matar essas limitações aí, para quando o grafo é muito esparso, é usar uma outra representação que é a lista de adjacência. Nesse caso, então, primeiro deixa eu definir o que é grafo esparso, né, um pouco melhor. Basicamente, quando o tamanho do meu conjunto V, que é o conjunto de vértices, ele é muito maior do que o tamanho do meu conjunto de arestas. A aresta é E de edge, tá? Então eu vou usar isso aqui bastante. Ou seja, o grau dos vértices é em média baixo. O que é o grau do vértice? É o número de arestas. Se a gente está no não direcionado, é o número de arestas mesmo. Então eu tenho aqui um vértice V1, e aí ele tem, sei lá, 3 vizinhos. Então o grau desse cara é 3. Beleza? Se eu tenho um grafo direcionado, aí eu falo de forma separada. O grau de entrada, o grau de saída, mas para o que eu estou falando aqui não importa muito. Para o que eu estou falando é o grau somado aí, de entrada e saída. Quando o grau é, em média, baixo, então o meu grafo é esparso. Já o grafo denso é o contrário. É quando todo vértice tem um montão de aresta. Potencialmente, eu chego em um cara O de V ao quadrado, né? Cada vértice é ligado em todos os outros. Então, cada vértice, ele é ligado isso aqui, então, pronto. Você tem um tamanho de vértices, cada vértice é ligado o tamanho menos 1, então a todos os outros vértices. Existe uma possibilidade de ter self-loop, né? Então, esse cara está ligado com ele mesmo por algum motivo. Então, potencialmente, eu chego em V ao quadrado. Até isso aqui, ó, eu vou chegar num cara que é O de V ao quadrado. Nesse caso, para a maioria dos algoritmos, vale a pena você usar uma matriz de adjacência e não a lista de adjacência, no caso de grafos densos. A lista de adjacência, e eu não sei por que esses quadradinhos apareceram em volta aí, mas deixa eles aí, tão de boa, né? A lista de adjacência é representada da seguinte maneira. De novo, né? Aqui, idealmente, seria de 0 a n-1. Mas para ser fiel ao meu desenho aqui, que não fui eu que fiz, eu deixei de 1 até 6. E aí eu represento as minhas arestas por listas de adjacência. Então aqui eu tenho um vetor mesmo. Se eu quiser ser de tamanho variado, etc., eu posso ter algumas outras opções. Mas é ideal que seja alguma coisa que eu tenha acesso direto.
Então, se eu quero saber quais são as arestas do 3, eu consigo acessar direto aqui, ó, a posição 3, e aí eu percorro uma lista ligada, que vai estar falando para mim ali quais são os vértices que estão ligados ao 3. Então, o 3 ele tem uma ligação aqui para o 2, o 3 tem uma ligação aqui para o 4. O 4 tem uma ligação para o 3, que eu já grifei, tem uma ligação para o 6, e eu errei de novo, né? Tá faltando aqui, ó, uma ligação para o 5 também. Mas deu para entender o ponto, né? Eu tenho um vetor, esse vetor é só para eu ter acesso ao vértice, então ele vai representar os meus vértices, e eles têm uma lista ligada. Essa lista ligada que sai de cada posição do vetor representa as arestas desse vetor. E aí, os elementos que estão sendo ligados representam vértices. Ok. Mas e se eu tiver um cara ponderado? Eu acho que eu deixei para você pensar no próximo slide aí. Eu acho que sim. Aí eu pulo o próximo slide, não tem problema, eu falo. Aqui dentro, esse elemento aqui, ele não vai ter só o índice. Ele vai ter, no mínimo, o índice do vértice ao qual eu estou ligando e o peso. Tá? Então, isso daqui pode ser um struct, alguma coisa assim que armazena mais de uma variável. Eu deixei mesmo. Agora pense em casa como fica, né? E para direcionado? Para direcionado, a mesma coisa. Não direcionado, toda vez que eu insiro o 4 na lista do 6, eu insiro 6 na lista do 4. E quando é direcionado, eu não preciso forçar isso. Então é isso. Essa aula, para quem já conhecia grafo, eu não falei nada de novo. É só uma coisa bem rápida para dar uma revisada. Para quem não conhece, eu consegui nivelar um pouco para ir para alguns algoritmos. Na próxima aula já tem alguns algoritmos, então fica aí.